Olá, avaliadores de imóveis! E hoje eu quero conversar com o pessoal que faz avaliação de imóvel rural. Olha aí, engenheiro agrônomo, tudo bem com vocês? Mas faz o seguinte, eu peço que você dê um like, faça comentários, pode entrar em contato comigo se você quiser. E olha, gente, se gostou do vídeo, faz um esforcinho aí de divulgar para os seus amigos, especialmente o pessoal da área de agronomia, tá? Que nós vamos falar agora de avaliação de imóveis rurais. Alguns aspectos importantes. Primeiro deles, acesso. Então, quando você fala de acesso à propriedade rural, você vai ver a distância de algum polo de interesse. Então, se você está falando de grãos, né, da produção de soja, da produção de milho, você vai ver a distância que está de uma cidade onde tem alguma unidade que possa receber essa produção. Então, nós vamos falar aí de uma cooperativa, de uma trade que compre esses grãos, numa empresa que produz a ração, tá? Para uma indústria que vai, né, extrair óleo, produzir o farelo. Então você vai ver essa distância. Além disso, da distância, você vai ver as condições das estradas. Então vocês podem estar observando aqui nessa imagem agora que nós estamos com uma estrada, pessoal, numa área que é solo arenoso, então uma região que é muito suscetível à erosão, mas observe, nós temos as curvas de nível, essas curvas de nível estão no espaçamento relativamente pequeno, então dá uma segurança boa para essa estrada, e a água da chuva ela vai sendo jogada ali para o pasto. Então a estrutura, né, como que está montado, se ela está adequado em microbacia essas estradas, é muito importante. Tá? Outro aspecto que você vai chegar numa propriedade e avaliar é o seguinte: como que está, né, os serviços, né, a estrutura de conservação de solo, como que está as curvas de nível, como que está a erosão, né? Então você tem que percorrer essa curva de nível, pode olhar aí, ó, você vai avaliar essas curvas de nível. Lógico que a avaliação ela tende a ser muito mais minuciosa em propriedades menores, tá, pessoal? Então você vai percorrer essa curva de nível, observar, por exemplo, se é uma curva de nível num pasto, se ela não tem aqueles cortes por onde o gado costuma passar, e aquilo ali acaba abrindo a curva de nível, bem no ponto onde ela devia segurar a água, e isso pode favorecer a erosão. A gente tem que ficar de olho nisso aí, tá bom? Olhar também como que está esse pasto, qual que é a qualidade dele, tá? Outro aspecto importante que você tem que olhar, pessoal, né, os equipamentos que estão ali. Por exemplo, pode ter um bom bebedouro, que é uma estrutura boa, ou não. Né? Se tem, por exemplo, uma caixa d'água, como vocês estão vendo aqui, que facilita então, né, fornecer água para os animais. Se você tem, né, alguma estrutura para poder trabalhar com esses animais, então você pode ter ali uma vacina, um local de embarque, tudo isso você tem que ir anotando, e o estado de conservação que está isso, tá bom? Vai anotando aí. Bom, outro aspecto importantíssimo, que esse vocês sabem, já vai estar lá, né, em todas as normas, todas as regras, quando você faz a avaliação de um imóvel rural, que é o quê? Terra. Você vai avaliar então qual que é o potencial produtivo dessa terra, certo? Beleza, nós temos aquelas tabelinhas clássicas, né, de avaliação de potencial conforme o nosso tipo de solo, mas cuidado com isso, muito cuidado. Essa avaliação hoje, gente, nós podemos considerar ela parcial, porque o agrônomo sabe daquele ditado, né? Não tem solo ruim. O que nós temos são solos mal manejados. O potencial de produção máxima daquela propriedade deve constar na sua avaliação. Então, quando a gente pega aquelas tabelas médias do potencial de produção do solo, nós podemos estar avaliando um solo de uma propriedade onde ele é arenoso. Você considera a avaliação por essa tabela de potencial de uso e você não vai dar um valor adequado para essa propriedade. Por quê? Porque apesar de ser um solo arenoso, ela pode estar próximo de um grande centro consumidor. Então imagina essa propriedade produzindo olerícolas, gente. O rendimento que ela pode dar. Então, não está errado fazer uso daquelas tabelas de potencial produtivo dos solos, da classificação de terras. Não está errado isso. Só que você tem que olhar
todo, né, o contexto, todo o sistema onde está inserido aquela propriedade, e você vai fazer essa avaliação pelo potencial produtivo dela. Se for possível, inclusive na sua avaliação, você comparar com propriedades próximas, similares a essa, que estão explorando todo esse potencial econômico, e você avalia então pelo quê? Pela renda que a propriedade pode dar. Aí você está dando um quadro, um retrato muito mais real do quanto realmente pode valer aquela propriedade. E um detalhe, principalmente em avaliação judicial, gente. Eu já bati nessa tecla várias vezes. Quando vem oficial de justiça, faz aquela avaliação extremamente superficial, porque não são preparados para isso, não tem tempo para isso. E aí a propriedade pode ser avaliada pela metade do preço. Aí você sabe que vai para leilão, primeiro lance ninguém compra, e ela chega ali por 60% dos 50% que aquele oficial avaliou. E vai ser um prejuízo enorme, mesmo que seja um caso de falência. Tá? Então procurem também fazer a avaliação das suas propriedades rurais pelo máximo. Qual a cultura, qual a criação que eu posso desenvolver nessa propriedade que poderia propiciar o máximo de exploração econômica dela. Beleza? Fica essa dica para vocês, acompanhem, dê o like aí e compartilhe. Um abraço para vocês.